Tudo que você vê nessa fita será apenas gravado e reservado para uso próprio. Não espalhe essa fita para mais ninguém, para o seu próprio bem. E se eu chegasse para vocês hoje em dia falando que o mundo hoje é mais tranquilo? Hoje ele é um lugar mais pacífico onde os seres humanos podem viver. Um lugar tranquilo onde famílias podem se reunir e ter um momento juntos. Mas e se eu chegasse com uma história antiga, uma história extremamente secreta que poucas pessoas conhecem? Uma história que não deve ser espalhada por ninguém e que deve ser mantida nas trevas. E hoje, meus amigos, eu quero falar sobre a Fundação SCP. Segurar, conter e proteger. Essas são as palavras que formam a sigla SCP. O que exatamente a Fundação SCP faz? Vamos dizer o seguinte: que ela controla e contém qualquer tipo de anomalia que afetaria a vida do ser humano. Qualquer tipo de anomalia que seja tanto paranormal ou até mesmo física que possa afetar o mundo. E ok, vocês se perguntam que tipo de anomalia seriam essas? Bom, antes de eu falar um pouco sobre os SCPs, que são as siglas que dão significado a essas criaturas e anomalias fora do normal, eu tenho que explicar um pouco mais sobre as classes de cada coisa. Ou como nós falamos, a classe de cada objeto. A primeira classe de todas essas seria a Safe ou Seguro. São SCPs ou anomalias que não apresentam um risco tão grande para o ser humano ou para a vida na Terra. E que o meio para conter esse tipo de coisa não precisa ser realmente algo grandioso ou que vá realmente prejudicar a todos. Que nem até mesmo o próprio nome diz, é algo mais seguro, que não se deve ter tantas precauções. Já esta próxima classe se denomina Euclídeo, que digamos que eles sejam os SCPs que podem sim apresentar um perigo a todos. Porém, eles ainda conseguem ser mantidos seguros, com um guarda de olho nele ou basicamente perto deles. Mas que nunca se deve, em nenhuma ocasião, se tirar os olhos de algum deles. Ou que são anomalias que não se sabe direito uma forma de contê-las. E digamos que esse tipo de SCP de classe Euclídeo sejam os mais comuns de se aparecer ao redor do mundo. E agora vamos falar sobre a classe mais difícil de todas eles. A classe Keter. E esses digamos que serão os SCPs mais perigosos ou difíceis de conter, que a imprevisibilidade chega a ser tão grande que não sabe direito a tecnologia ou meios para contê-los. Que as criaturas ou anomalias que são denominadas nessa classe não chegam a ser realmente contidas pelo tanto de esforço e perigo que isso pode conter. Tendem a não ser realmente contidas por realmente apresentar um perigo fatal e letal a todos. A maioria dos casos que se tem sobre isso tende a ser sobre relatórios ou até mesmo entrevistas sobre o caso. E eu poderia continuar falando um pouco mais sobre as outras classes, mas digamos que essas sejam as três principais. E certo, Leo, você já pode dizer todas as classes sobre as anomalias, mas por que exatamente a Fundação SCP existe? E para responder isso, digamos que eu teria que dar uma palavrinha do próprio administrador. A humanidade em seu estado atual existe há 250 milhões de anos, mas apenas os últimos 4.000 tiveram algum significado. Então, o que fizemos por quase 250 mil anos? Nós nos amontoamos em caverna e ao redor de pequenas fogueiras, com medo das coisas que não entendíamos. Era mais do que explicar por que o sol nasceu. Era o mistério de pássaros enormes com cabeça de homem e rochas que ganham vida. Então nós os chamamos de deuses e demônios, imploramos que nos poupassem e oramos por salvação. Com o tempo, o número deles diminuiu e o nosso aumentou.
O mundo começou a fazer mais sentido quando havia menos coisas a temer, mas o inexplicável nunca pode realmente desaparecer. Como se o universo exigisse o absurdo e o impossível. A humanidade não deve voltar a se esconder com medo. Ninguém mais nos protegerá e devemos nos defender. Enquanto o resto da humanidade vive na luz, devemos permanecer na escuridão para combatê-la, contê-la e protegê-la, para que outros possam viver em um mundo são e normal. Nós seguramos, nós contém, nós protegemos. O administrador. E agora que eu já pude abordar e falar um pouco mais sobre o universo SCP em si, eu quero falar sobre tudo que dá a magia e a origem de tudo isso, os famosos SCPs, que você pode encontrar até mesmo no site oficial da SCP, onde tem mais de cerca de 1000 SCPs catalogados em todos eles. Porém, o que eu dizer aqui são aqueles que eu achei mais marcante de poder abordar esse universo para vocês. Então agora vamos falar sobre os próprios SCPs e anomalias. SCP-049. Classe do objeto, Euclídeo. Os meios de contenção do SCP-049, ele tem que ser contido em uma cela de contenção de segurança padrão no setor de pesquisa 2. SCP-049 deve ser sedado antes de qualquer tentativa de transporte. Enquanto o SCP-049 é geralmente cooperativo com a maioria dos funcionários da Fundação, às vezes podem ocorrer comportamentos como surtos elevados que devem ter um meio de prevenção e segurança maior. SCP-049 é uma entidade humanoide com cerca de 1,90 m de altura, que tem a aparência de um médico antigo da idade da peste medieval. E embora SCP-049 aparente estar usando roupas, aparentemente tudo isso faz parte do seu próprio corpo. E a maioria das vezes os SCP tende a ficar agressivo quando está na presença da tal chamada pestilência. Embora até mesmo a própria fundação não saber o que seria embora essa pestilência que tanto o SCP-049 diz, isto parece o irritar profundamente, por como ele dizer várias vezes ser um médico, isso o tornará hostil com os indivíduos que ele vê como afetados pela pestilência. E SCP, caso tiver êxito e acabar encontrando alguma vítima, ele é capaz de cessar todas as funções biológicas de um organismo através do contato direto com a pele. E as autópsias das vítimas dos SCP-049 sempre têm sido agravantes ou simplesmente falham. E SCP-049, após perceber que errou, expressa uma frustração ou remorso após essas mortes, indicando que faltava muito pouco para eles eliminarem essa tal pestilência. E embora todas essas cirurgias nunca tenham resultado bem sucedida, isso geralmente resulta na criação das instâncias de SCP-049-2. E as instâncias do SCP-049-2 tendem a ser corpos reanimados que foram operados pelo SCP-049. E esses corpos reanimados normalmente tendem a não ter as suas memórias de sua vida ou de nem mesmo suas próprias funções mentais, tendo apenas uma leve demência sobre o corpo em si e simplesmente fazendo operações básicas. E mesmo o SCP-049, após observar todas as criaturas que vieram após essa cirurgia, ele diz que todas essas pessoas estão curadas dessa tal pestilência. O SCP-049 foi descoberto durante a investigação de uma série de desaparecimentos desconhecidos na cidade de Montauban, no sul da França. Durante um ataque em uma casa local, os investigadores encontraram várias instâncias do SCP-049-2, bem como o próprio SCP-049 no local. E a partir disso ele foi trazido à força para a Fundação SCP e desde então está contido lá. SCP-096, classe do objeto Euclídeo. Procedimentos de contenção do SCP-096. SCP-096 deve ser mantido em sua cela em um cubo de aço hermeticamente fechado em 5 metros por 3 paredes seguidas.
Em todos os momentos devem ter verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos nas paredes que são obrigatoriamente fechados. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas de qualquer visão dentro da cela do SCP-096. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença do SCP no interior da cela. SCP-096 é uma criatura humanoide medindo aproximadamente 2,38 m de altura. O sujeito mostra ter pouca massa muscular com análise preliminar de massa corporal, sugerindo uma leve desnutrição e pouca pigmentação. Os braços dessa criatura estão proporcionalmente fora de seu tamanho comparado com o resto do corpo, com extensão de aproximadamente cerca de 1,5 metros cada. E totalmente a pele do corpo todo dele é desprovida de pigmentação ou de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula do SCP pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. E ele tende a ter algumas semelhanças junto com seres humanos, tirando até mesmo os próprios olhos que realmente não têm nenhuma pigmentação. A fundação ainda não se sabe dizer se SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de qualquer funções cerebrais superiores e não é considerado ser sapiente. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro da sua cela, indicando que gasta a maior parte do seu dia ao olhar para uma parede oriental. No entanto, essa história simplesmente muda quando alguém acaba olhando o seu rosto, seja diretamente ou por meio de gravação de vídeo, até mesmo nem que seja uma fotografia. Logo após a pessoa olhar a imagem do SCP, o SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional muito considerável. O SCP vai cobrir o seu rosto com as mãos grandes e começar a gritar como uma pessoa. Chorar e balbuciar incoerentemente por cerca de 1 minuto ou até 2 no máximo. E após tudo isso acabar, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto, seja tanto em gravações ou fotografias. Velocidades documentadas do SCP têm variado entre 35 km até cerca de um número desconhecido. A velocidade que esse SCP pode correr a chegar à sua vítima às vezes pode depender muito da distância, pois em média ele pode correr cerca de 35 km ou até mesmo mais, não se sabe ao certo. E quando o SCP entra nesse estado, neste ponto, nenhum material ou métodos conhecidos pelo homem podem impedir o progresso do SCP-096. E esse SCP com uma fúria incontrolável onde nada pode impedir ele de chegar à sua vítima é o que chamamos de SCP-096-1. E ao chegar ao seu local onde a pessoa que viu seu rosto, o SCP-096, vai matar e torturar sem deixar nenhum vestígio da pessoa. E em 100% dos casos não deixaram roupas ou qualquer sinal de que havia uma pessoa ali. E logo em seguida ele vai acabar sentando-se, se acalmando por cerca de alguns minutos até recuperar sua compostura e se tornar dócil novamente. E assim que o SCP voltar a se tornar dócil, ele acaba voltando para sua própria cela automaticamente. E assim, mais uma vez, recomeçando o ciclo de ninguém poder ver o seu próprio rosto. E o que vocês irão ver agora será os áudios do SCP-096 durante a sua cela após ser vista por uma vítima.
Isso tudo que vocês acabaram de ouvir foi o início e o fim de uma perseguição de uma das vítimas do SCP-096. O choro e a emoção muito forte após alguém ver o seu rosto no início, a perseguição e o desespero incontrolável do SCP, e por fim ele finalizando a sua próxima vítima. SCP-096 não é afetado por nenhuma bala ou ferramenta que existe na Terra, o que faz com que quando isso ocorre, seja literalmente impossível pará-lo. E por enquanto a nossa estadia se termina por aqui, pois o Conselho acabou de perceber que algumas informações foram meio que vazadas. Ah, eu não expliquei pra você quem são os conselhos? Bem, talvez eu explique isso um pouco mais pra frente, mas por enquanto eles estão ainda no meu pé. E sobre o conselho em si, não se preocupe, eu irei falar sobre eles mais para frente. Mas por enquanto, guarde essa fita o mais seguro que você puder, pois com certeza eles irão atrás de você. E se não forem, alguma coisa vai.